E aí, pessoal, ganhamos na estreia, essa é a questão. 1-0, jogo difícil contra o Fluminense, esperava um pouco mais da equipe do Grêmio, mas vencer na estreia é o fundamental. Lembrando que o Campeonato Brasileiro é sim um campeonato difícil, não se pode diminuir clube nenhum, tem que se ter sempre muito cuidado com todo e qualquer time e tem que se fazer pontos em casa. Lembra no ano passado o Grêmio perdeu para o Fluminense 5-4, imaginem vocês. Esse ano não. O Grêmio venceu e venceu com algumas de suas marcas e é sobre isso que nós vamos falar. Todas elas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Principal marca, Diego Souza, centroavante. Centroavante, a importância de um centroavante neste processo. Quando se tem capacidade de ter um jogador como o Diego Souza, se tem que aplaudir. E o que fez hoje o Grêmio nesta partida? Decidiu o jogo em cima do centroavante. Um jogo que foi um primeiro tempo complicado, onde o Fluminense pressionou, o Fluminense avançou as linhas, o Grêmio não conseguiu produzir. E em cima dessa dificuldade surgiu quem tem que solucionar. Jogos difíceis são solucionados pelo centroavante. E como é importante ter centroavante, como é importante lutar por essas questões e como é fundamental nesses jogos difíceis, sobretudo em jogos onde se monta uma partida de enfrentamento, o detalhe vence. E o detalhe, neste caso, nesta noite na Arena, foi o centroavante do Grêmio. Foi o centroavante do Grêmio que conseguiu resolver. O Grêmio fez uma partida difícil, onde teve Vanderlei em alguns momentos muito bem, onde teve Orejuela mais uma vez muito bem no primeiro tempo, Jeromel e Kahneman mantendo o seu alto nível, Cortez foi mais defensivo, não conseguiu ser um jogador ofensivo, Michael muito bem, Lucas Silva que saiu lesionado com o pisão que tomou do Egídio, mas também conseguiu fazer um bom jogo, teve Darlan depois, Darlan tem que corrigir, masca muito a bola, vai ter o dia que vai perder uma bola daquelas, e o Grêmio vai sofrer um gol, precisa ser mais objetivo. Teve Isaac, um pouco tímido, mas que foi fundamental também, em cima de uma situação criada pelo Isaac, saiu o gol do Grêmio. Ele joga de pivô ali, dá para o Diego Souza fazer. A figura pensada por Renato deu certo, o meia dentro da área. E depois o Isaac foi substituído, sabem por quem? Por Thiago Neves, e nós vamos também tratar disso. Ele não foi diretamente substituído pelo Thiago Neves, mas o Thiago Neves entrou na função dele nas substituições feitas pelo Renato. Alisson, Operário mais uma vez, e teve naturalmente a figura de PP no segundo tempo, criando oportunidades, obrigando o goleiro do Fluminense a tentar interceder situações. O Grêmio fez um jogo muito competitivo, não foi brilhante, mas venceu. E nesses jogos, como eu disse lá no início, é preciso vencer. É preciso ter consciência de que não vai ser fácil o Campeonato Brasileiro e tem que somar pontos. E como é importante somar pontos nesse início de competição. O Grêmio sai para jogar contra o Ceará entendendo que agora é decisão em cima de decisão. Precisamos jogar esses 10 primeiros jogos, 12 primeiros jogos para tentar fazer vitórias e chegar na zona de cima da tabela para pensar ali na frente. Vamos tentar ganhar esse campeonato ou não? Essa é a grande lição de um jogo como esse. Todos diziam que o Fluminense não ia jogar, que o Fluminense não era. O Fluminense veio aqui, fez um bom jogo, brigou, o time do Odair é bem treinado, tem jogadores experientes também, tem Egídio, tem Nenê, tem Fred que entrou no segundo tempo, mas o Grêmio foi firme e conseguiu vencer. Então o que me parece nessa situação é exatamente isso. Como é importante ser competitivo e vencer. O Grêmio colocou 5 jogadores na partida, colocou o David Braz, colocou o Darlan, colocou o Thiago, como eu falei, colocou o Tassiano, colocou o Luciano. As chances de gol do Grêmio foram em cima do PP, mas quem decidiu foi o centroavante. O Grêmio tem cara de centroavante agora, algo que não tinha há muito tempo. O grande líder ofensivo do Grêmio sai de Everton, que não jogou, e passa a ser Diego Souza. Lembrando que se o Grêmio desafogar um pouco esse lado, vai permitir que o PP jogue mais também. Hoje o PP no segundo tempo com mais espaço foi importante, ele vai decidir muitos jogos. Gostei demais do que eu vi num primeiro momento, principalmente porque o Grêmio não jogou bem. E quando tu não joga bem e vence, é sinal de que tu está estruturado
para fazer valer a tua condição de protagonista no campeonato. Os jogos onde se joga bem, o Grêmio vai ganhar e nós vamos aqui aplaudir. Agora, quando não joga bem e vence, a gente fica com uma sensação muito boa. Por essas e outras, gente, que a gente tem que festejar. Vencer na estreia é importante e vencer dessa forma é muito importante. 1-0, vamos lá para cima da tabela, porque o campeonato só está começando. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.